E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, meninos, hoje a gente vai dar início, né, à nossa frente de História Geral. Lembrando que na última aula a gente encerrou o segundo reinado, né? Então, vamos dar uma pausa aí por enquanto em História do Brasil e vamos voltar para a frente de História Geral, trabalhando a Primeira Guerra Mundial, né? Nosso primeiro assunto aí do segundo livro na parte de História Geral, beleza? Bom, para a gente poder entender a dinâmica da Primeira Guerra Mundial, é necessário a gente observar, né, que na verdade a guerra em si ela é provocada principalmente pelas disputas imperialistas entre as nações europeias. Nós estudamos o fenômeno do imperialismo, né, no livro anterior, né, no início do ano, e eu já tinha alertado para vocês que os resultados da Conferência de Berlim, né, a insatisfação dos alemães e dos italianos com as divisões, né, do continente africano são um dos grandes fatores responsáveis pela guerra em si. Mas não são os únicos, né? Nós temos que observar também que tem a questão dos discursos nacionalistas inflamados. Nós temos que destacar também a questão do revanchismo francês, né? A França foi derrotada na Guerra Franco-Prussiana em 1870 e tinha aquela questão né, dos franceses estarem ansiosos para ter a oportunidade de dar o troco nos alemães. São vários fatores em si, tá? Mas, de fato, o que é importante a gente saber é que a guerra é uma guerra imperialista. É uma guerra por terras, por territórios, pelo controle de colônias, né? E isso é muito claro, muito evidente nesse processo, tá bom? Então, nós vamos falar da etapa que é anterior à eclosão do conflito, a transição do século XIX para o século XX. E vamos ver como essas disputas, né, entre esses países vão desencadear a guerra. Bom, a última década do século XIX e as primeiras décadas, a primeira década do século XX, ela foi marcada por uma fase de desenvolvimento econômico social, né? Inimaginável, nunca na história até então, né? A humanidade tinha alcançado um nível de desenvolvimento e progresso tão grandioso como nesse período, principalmente, obviamente, na Europa e nos Estados Unidos, né? Essa fase ela ficou conhecida como Belle Époque, ou Bela Época, né? Essa bela época justamente pelo fato de você ter um momento de grande desenvolvimento, as cidades se modernizaram, né? A qualidade de vida das pessoas das camadas médias melhorou consideravelmente, já começa a ter os primeiros sistemas públicos de educação universal, enfim. Então, a Bela Época ela resume muito bem, ela cria um certo torpor, né? Um estado de como de embriaguez coletiva, vamos dizer assim, né? As pessoas passam a acreditar que finalmente alcançaram tão sonhado progresso. O progresso finalmente chegou, né? E chegou para ficar dessa vez. Então, aparentemente, esse cenário, né, da Belle Époque, né, dessa euforia provocada por esse momento de desenvolvimento, de crescimento econômico, desenvolvimento científico, né? É o momento onde o automóvel vai se popularizar, o avião vai ser inventado, enfim, novas tecnologias, eletricidade, a vida moderna, né, com as características que nós temos hoje, começa a se consolidar nesse momento na Europa e nos Estados Unidos. Isso serve como uma espécie de cortina de fumaça para que as pessoas, que a sociedade em comum perceba o que está acontecendo. E o que está acontecendo é as tensões entre as nações está crescendo cada vez mais. Desde o início do século XX, os países europeus sabiam, né, que uma guerra era iminente, que ela iria acontecer. Então nós temos um cenário contraditório, né? Por um lado, os jornais noticiando a euforia da Belle Époque, dessas inovações, mas nos bastidores, né, na política internacional, as nações europeias estão se armando, se equipando e se preparando para um conflito até então inigualável. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra industrial por excelência. E a imagem que abre o nosso capítulo aqui, nossa aula, ela não foi escolhida à toa.
você vê a inserção de novas tecnologias militares, como armas automáticas, a utilização de armas químicas, como gás, né? Então a violência, a mortalidade dessa guerra, ela atinge um nível industrial, né? 17 milhões de pessoas vão perder a vida na Primeira Guerra Mundial. Uma destruição até então nunca vista antes. Então você tem, olha que é um momento muito contraditório, né? É um momento de contradição da Belle Époque, com a paz armada, o progresso contradizendo com essa rivalidade entre as nações, a tecnologia que leva ao desenvolvimento, que leva uma vida mais confortável para as pessoas, mas é a mesma tecnologia que vai ser utilizada na fabricação desses armamentos que vão matar milhões de pessoas. Então é esse momento, o início do século XX, ele cria, né, esse momento de contradição profunda e as raízes, né, de toda essa dinâmica da guerra, as disputas imperialistas, a insatisfação, né, principalmente dos alemães e dos italianos com a questão da divisão territorial, né? Bom, essa insatisfação da divisão, né, da África, ela provoca uma mudança no equilíbrio da Europa, né? E o que força as nações a buscarem aliados e formarem blocos, né, alianças para proteger os seus respectivos interesses. E aí nós temos dois grandes blocos formados aqui. A Tríplice Entente, formada pela Inglaterra e França, dois inimigos históricos, né? A gente já estudou quantas guerras entre Inglaterra e França, mas no século XX, esses dois países vão selar uma aliança, porque as duas maiores potências imperialistas, né? Esses dois países vão se aproximar para proteger os seus respectivos impérios coloniais. O Império Russo se alia aos ingleses e aos franceses porque precisa do apoio deles para os seus projetos expansionistas na região dos Balcãs. Nós vamos falar da questão balcânica daqui a pouco, né? A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha e Itália, países que estão insatisfeitos, né, têm os mesmos motivos para poder se aliar com os poucos territórios coloniais que ficaram, né, com a partilha da África, e a Áustria busca o apoio dos alemães e dos italianos para os seus projetos expansionistas nos Balcãs. Então, os países se unem, né, formam esses blocos para proteger os seus respectivos interesses. Lembrando, como é que funciona esse bloco? Mexeu com um, mexeu com todos. Caso houvesse uma guerra, né, entre, por exemplo, França e Áustria, automaticamente todos os membros estariam fazendo parte desse conflito. Então, declarou guerra um, declarou guerra outro. Por isso que a guerra se torna mundial, né? Pela quantidade de países e pela quantidade de cenários, né, de teatros de operação. Você vai ter guerra na Europa, no norte da África, na Ásia, em várias partes do mundo. Por isso que a gente utiliza esse termo guerra mundial, pelo número de nações envolvidas e pelos, né, os locais onde as batalhas se desenrolaram. Beleza, pessoal? Então esse é o cenário, né? Você tem a Belle Époque, a paz armada e a formação dessas políticas de aliança. Então já fica bem claro, que bem evidente, né, que esse cenário ele é um cenário que está caminhando para um conflito generalizado. O impulso para esse conflito, é como se você jogasse a gasolina no fogo, né? Aquilo que faz com que a bomba estoure. Então você já tem ali um acúmulo de tensões e aquilo que vai, o fósforo, né, que vai ser riscado para acender o pavio, são uma série de coisas. O revanchismo francês e alemão, a gente já comentou aqui. Questão marroquina, né? Um incidente diplomático em 1907 que quase provoca, né, quase inicia a Primeira Guerra Mundial. Rapidamente explicando aqui para vocês, o Marrocos era um território que pertencia à Espanha, né? E os franceses fizeram um acordo com os ingleses, cederam sua parte no Egito para os ingleses, em troca os ingleses iriam apoiar os franceses na sua expansão sobre o Marrocos. Só que aí, em defesa da Espanha, a Alemanha alegou que os franceses estavam violando, né, as determinações da Conferência de Berlim. Isso quase provoca uma guerra, mas foi solucionado diplomaticamente. Os franceses entregaram alguns territórios para os alemães e acabou colocando panos quentes e a coisa não levou ao conflito. Mas a questão balcânica, essa vai sim levar ao conflito, essa sim vai provocar guerra. Né? Os Balcãs, essa região aqui na Europa, vou mostrá-la para vocês rapidamente, né? No mapa, essa parte aqui, ó, onde hoje você tem, está no mapa a Sérvia, mas essa região compunha Sérvia, Montenegro, Macedônia, Albânia, Eslováquia, Croácia, são uma série de países que são chamados países balcânicos. Esse território fazia parte do Império Turco-Otomano.
Tá? No início do século XX, os turcos se retiraram dessa região e dois outros impérios passaram a disputar o controle dessa região, o Império Russo e o Império Austríaco. Os russos, eles tinham o interesse, né, de formar a chamada Grande Sérvia, uma nação satélite à Rússia. Né? Até porque são povos eslavos, ali tem uma proximidade cultural muito grande. Né? E a Áustria, o Império Austro-Húngaro, queria anexar esse território, tornar esse território uma província. Então, a Sérvia ela acabou sendo esse cabo de guerra entre esses dois grandes impérios aí, impérios esses, né, que tinham seus respectivos interesses. Os russos patrocinavam a atuação de grupos ultranacionalistas, né, que defendiam o pan-eslavismo, a formação da Grande Sérvia. Isso provocou uma série de manifestações e greves ali na região. Para tentar acalmar os ânimos, né, a Áustria enviou o seu herdeiro Francisco Ferdinando, o arquiduque Francisco Ferdinando, para uma visita diplomática ali naquela região. Ele foi visitar a cidade de da Bósnia, né, capital da Bósnia, Sarajevo, e durante lá a visita ele foi assassinado, ele sofreu um atentado e isso acabou provocando a sua morte. Né? Depois começou a se apurar, o atentado foi feito por uma organização ultranacionalista, a Mão Negra, né, inclusive financiada pelos russos, e os austríacos cobraram, né, uma apuração rígida, uma apuração efetiva desse crime. Coisa que o governo não fez, né? O governo sérvio fez meio que vista grossa e não apurou a questão. Isso fez com que a Áustria declarasse guerra à Sérvia. Em proteção à Sérvia, os russos declaram guerra à Áustria. Só que aí, meus caros, nós temos o acionamento da política de alianças, né? Não está declarando só guerra entre essas duas nações. A questão balcânica, ela é a fagulha que coloca fogo nesse barril de pólvora. Ou seja, todos os países que estavam ali aguardando uma questão para poder declarar guerra, utilizam-se, né, da questão balcânica para poder lançar-se ao conflito. Então, essa questão ela acaba arrastando as alianças de todo o continente europeu para uma guerra. Isso aconteceu em setembro de 1914. Quando a notícia da guerra chegou, muitos jovens, muitas pessoas nas principais cidades europeias saíram às ruas para comemorar a guerra, né? Finalmente, agora é a hora da vingança, né? Os franceses, agora nós vamos pegar aqueles alemães safados, comedor de salsicha. Do outro lado da fronteira, os alemães, né? Vamos lá agora, mostrar para aqueles comedores de croissant como é que se faz. Enfim, a questão dos nacionalismos exaltados, é aquilo que eu sempre falo. O bom patriota é aquele que leva a sua nação à ruína, né? Em defesa da pátria. Então, quem vai morrer na guerra são milhares de jovens vindos das camadas médias, das camadas mais baixas, que matam outros jovens também de outras camadas mais pobres, né, e médias, e que não tem questão, né, inimizade nenhum, e nem, não faz o menor sentido um jovem alemão matar um jovem francês pelo fato dele ser francês, né, simplesmente. Né? Essa questão do nacionalismo ela é irracional por si só. Mas as pessoas achavam que ia ser uma guerra muito tecnológica, isso é uma guerra que duraria 6 meses, rápida, cirúrgica, e não foi isso que aconteceu, né? Aconteceu uma carnificina sem precedentes na história. Dá uma olhadinha nessa foto, tá vendo aqui se você reconhece alguém? Ele mesmo, tio Hitler, né? Em 1914, em Viena, na Áustria, tá aí o tio Hitler comemorando, né, a entrada do seu país na guerra, né? Ele lutou, foi um dos combatentes da Primeira Guerra Mundial, né? Que na verdade vai ganhar sua sequência com a Segunda Guerra Mundial, que vai ser muito pior, muito mais destrutiva. Beleza, pessoal? Próxima aula a gente vai dar sequência aos nossos estudos sobre a Primeira Guerra Mundial e aí a gente vai falar propriamente da dinâmica do conflito. Tudo bem?